hoje é a reunião das mulheres de Deus, das mulheres de fé. Meu Deus, Senhor, me usa hoje como instrumento nas tuas mãos. Que não seja minha boca falar, nem o meu querer, mas que seja o Senhor, que seja a tua vontade, que seja a tua palavra a falar com o teu povo. Fala o que o teu povo precisa ouvir, Pai. Que hoje não seja mais uma reunião, não. Que não seja mais um culto, não, Senhor. Que essa palavra venha fazer a diferença. Que essa palavra venha frutificar em cada coração, Pai. Por favor, Senhor Jesus, a minha vida é te servir. Me usa, meu Deus. Eis-me aqui, Pai. Fala com teu povo. Amém. E graças a Deus. Igreja, essa palavra me chamou muita atenção, porque ela fala sobre a vida de um rei que não aceitou dar continuidade a uma vida condenada ao opróbrio, à vergonha e à humilhação. Ele resolveu fazer a diferença. Ele falou aqui não, basta. Mas ele tem uma história de vida improvável. Uma história típica e que muito mexeu comigo. E tudo começou, igreja. Tudo mudou na vida dele, porque um dia ele encontrou e recebeu e tomou posse de uma palavra. Assim como um dia eu recebi e tomei posse de uma palavra. Eu quero que hoje você receba e tome posse da palavra de Deus na sua vida, porque ela é poderosa, ela é eficaz para mudar toda e qualquer situação. Assim como aconteceu na vida do rei Josias, assim como aconteceu na minha vida. Vamos à palavra. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Josias tinha 8 anos de idade, igreja. Era uma criança quando ele começou a reinar. Mas Josias fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Só para esclarecer, igreja, Davi não era o pai de Josias. Quando a igreja diz que Josias andou no caminho de seu pai, Davi, ela está fazendo uma menção, uma referência. Porque o rei Josias resolveu ter o rei Davi como modelo, como referência. E essa é a primeira curiosidade da história do rei Josias. Como uma criança de 8 anos vai ter como referência de vida um rei que reinou em um período tão distante dele? Para que a gente possa entender os motivos que levaram o rei Josias até essa referência, a gente precisa conhecer um pouquinho da história da família de Josias. Josias nasceu em uma casa totalmente destruída, deteriorada, uma casa corrompida. Sua família era idólatra e vivia muito, mas muito mesmo distante de Deus. Para que vocês tenham ideia, Josias veio de uma família de monarcas. Ele veio de uma família de reis. Mas a vida dele não era fácil. Josias não podia sair na rua. Ele era odiado.
Mas com 8 anos de idade, sim. Porque ele era fruto dos reinados da sua família, do desmando, da incredulidade, da injustiça. Como pode isso acontecer, pastora? Uma criança de 8 anos de idade? Eu vou contar um pouquinho da história da família de Josias para que a gente possa entender o contexto desse rei tão especial. O avô de Josias se chamava Manassés. E Manassés entrou para a história como um dos piores reis da Bíblia. Manassés era tão cruel, era tão perverso, que ele conseguiu queimar seu próprio filho em holocausto a deuses pagãos. Manassés fazia tudo que desagradava a Deus. Ele praticava feitiçaria, idolatria, ele recorria a médiuns, ele consultava espíritos. Ele fazia tudo para provocar a ira do Senhor, levando Judá, Jerusalém e, consequentemente, todo Israel a pecar. A Bíblia diz que Manassés derramou tanto sangue inocente, que o sangue se estendia de um extremo a outro em Jerusalém. O reinado de Manassés durou 55 anos, quando ele foi acometido de uma grave doença, vindo a falecer e deixando o trono para o seu filho Amon. Amon, pai de Josias. Mas Amon seguiu o exemplo de seu pai e deu continuidade a um reinado de ódio, repúdio e terror. Há quem diga que Amon foi pior do que o rei Manassés. E por isso seu reinado durou somente 2 anos. Ele foi vítima de uma conspiração de seus próprios servos e foi assassinado dentro de sua própria casa. Por isso, o rei Josias assumiu o trono tão cedo, com 8 anos. Realmente, o rei Josias não tinha boas referências. Ele veio de uma casa destruída. Mas nós aprendemos uma coisa com o rei Josias. Já no comecinho da história dele, nós não somos escravos dos exemplos e das referências que nós recebemos. Nós não precisamos repetir os mesmos erros. Não é porque o seu avô bebia, o seu pai bebia, toda a sua família era alcoólatra, que você vai ser. Não é porque a sua tataravó casou e se separou, a sua avó se separou, a sua mãe se separou, que você também vai se separar, que você também vai ter um casamento falido. Muitas vezes, igreja, eu atendo pessoas que falam assim para mim: pastora, me ajuda, tem uma maldição hereditária na minha família. Às vezes é uma maldição mesmo. E temos que lutar, e temos que orar. Mas outras vezes, igreja, é apenas a inspiração de um exemplo ruim que está se repetindo. Não há mais desculpa para os nossos erros. Nós temos que nos libertar do nosso passado, dos nossos traumas. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura. Por isso a história de Josias é tão atípica, porque ela contraria tudo que o mundo e a ciência diz. A ciência
diz que os filhos são um produto do meio em que nascem e em que vivem. A psicologia afirma que os filhos são uma versão melhorada dos pais. Mas não é isso que nós vemos na história de Josias. Josias foi diferente, ele ousou. Ele foi a mudança. Versículo 3. A purificação do templo e do culto. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, se Josias começou a reinar com 8 anos, no 8º ano ele tinha 16. Começou a buscar o Deus de Davi. Ele começou a buscar a Deus. Outra lição que nós aprendemos com o rei Josias. Nós temos que buscar ao Senhor, igreja, todos os dias da nossa vida. Só Ele pode nos libertar, nos salvar de todas as feridas. O mundo diz que aquele que é ferido fere, mas nós temos que fazer a diferença. Nós temos que curar essas feridas. Nós temos que salvar. Josias começou a buscar então o Deus de Davi aos 16 anos. E no 12º ano, ou seja, quando Josias já tinha 20 anos, ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Josias começou a fazer a faxina, a limpeza. Aqui não. No meu reinado não. Versículo 7. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel. Josias começou a derrubar todas as imagens, todas as esculturas, tudo aquilo que desagradava a Deus. Ele começou a fazer a diferença. Essa palavra nos ensina tanto, igreja. Talvez eu esteja falando com uma pessoa aqui agora, que está precisando fazer isso. Você sabe o Deus que você tem crido? Então você tem que tirar toda a sujeira, toda a imundície da sua casa. Tudo aquilo que está atrapalhando a sua fé. Nós não podemos servir a 2 senhores. Você tem que decidir quem é o seu Deus. E foi isso que Josias fez. No versículo 8, o rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Mazeías, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Josias começou a reparar o templo, reparar a casa do Senhor. Ele começou a cuidar do templo de Deus. A história de Josias é um pouco extensa, então eu vou tentar resumir aqui. Até mesmo porque nós não temos tanto tempo assim. Já no versículo 14, diz que durante esse período de reforma da casa do Senhor, nos escombros, o sacerdote Uquias acha o livro da lei. Presta atenção aqui, igreja. O livro da lei estava perdido
dentro do templo, dentro da igreja. Olha que absurdo. O rei Josias manda reformar a casa do Senhor. E nessa reforma, o sacerdote Hilquias acha o livro da lei, a palavra do Senhor. Isso responde a muitas perguntas. Por que a família de Josias estava vivendo dessa forma? Aonde estava a palavra do Senhor? A palavra do Senhor estava esquecida. A palavra do Senhor estava perdida. Dentro do templo, dentro da igreja. Como podemos perder a palavra de Deus dentro da igreja? A igreja é o lugar que nós encontramos a palavra do Senhor. Outra lição que aprendemos, igreja. Aonde está a palavra de Deus na sua vida? Será que ela está esquecida? Porque nós somos o templo do Senhor. Aonde está a palavra? Será que você se esqueceu dela? Será que você tem praticado ela? Claro, agora eu estou fazendo uma metáfora, mas a nossa casa, o nosso coração, o nosso templo é do Senhor. Nós temos que guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. E a palavra estava perdida dentro da casa do Senhor. No versículo 19, fala que Josias manda consultar a profetisa Hilda, porque quando Hilquias, ele acha a palavra do Senhor, quando o sacerdote encontra a palavra de Deus no templo, ele corre, ele e os outros sacerdotes, e eles leem a palavra para o rei Josias. A Bíblia diz que tendo o rei ouvido as palavras da lei, ele rasgou as suas vestes. Este era um sinal de profunda tristeza. Quando o rei rasgava as suas vestes, é porque ele estava em luto. Mas por que Josias rasgou as vestes ao ouvir a palavra do Senhor? Porque nesse momento o Senhor abriu os olhos de Josias. No versículo 21, ele dá uma ordem aos seus súditos. Ele diz: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Igreja, ele descobriu, os olhos dele se abriram, ele viu onde estava o erro. A palavra de Deus estava esquecida, estava perdida no templo. E ele entrou em profunda tristeza. Então ele pediu para que fossem os seus súditos consultar a profetisa Hulda. Hulda era a profetisa na época. Ela cuidava do guarda-roupa dos sacerdotes do templo. Os discípulos chegam a Hulda e dizem assim para ela: o rei Josias pediu para virmos aqui te consultar, porque ele quer ouvir o Senhor. Naquele tempo era comum os reis consultarem os profetas. E a profetisa mandou um recado pelos discípulos. Porém ao rei de Judá, versículo 26, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi:
Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu, se quebrantou, igreja, e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes. Perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. É tanto aprendizado, igreja. Como Deus nos ouve. Sabe como Deus te ouve? Derrama seu coração, se humilha diante dele. Se derrama diante do Pai. Porque se você fizer isso, pode ter certeza que Ele vai falar para você o que Ele falou para Josias. Eu te ouvi. Eu te ouvi. E como eu te ouvi, Josias? Pelo versículo 28, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Olha só, igreja. O Senhor fez uma promessa a Josias, porque derramaste o teu coração, pela tua fidelidade, pela tua sinceridade, pelas tuas obras, Josias, você terá um reinado de paz. Até a sua morte, você não virá o meu furor. A minha ira não recairá sobre você. E por causa de você, todo Israel será poupado. Enquanto você viver, Josias, você vai ter um tempo de paz. Quem quer viver um tempo de paz na sua casa, igreja? Então nós temos que aprender com o rei Josias. Chega, igreja, de desculpas. Porque aquele, porque isso, porque aquilo outro. É hora de buscarmos a Deus. É hora de guardarmos a palavra no nosso coração. É hora de fazermos aquela limpeza na nossa casa, de tirar tudo aquilo que desagrada a Deus, de se afastar de más companhias. É hora de nos santificarmos, porque se fizermos isso, o Senhor vai nos ouvir, assim como Ele fez com o rei Josias, e deu a ele paz. Tem coisa mais preciosa do que a paz, igreja? Quando os súditos falaram isso para Josias, ele recebeu, ele tomou posse daquela palavra. E imediatamente ele fez uma aliança com o Senhor. Imediatamente. Ele renovou a aliança de todo Israel com o Senhor. O versículo 33 fala que Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Mas como ele conseguiu fazer isso? Como? Se o seu pai e o seu avô destruíram toda uma nação, como Josias, em tão pouco tempo, conseguiu acabar, exterminar com toda a idolatria de um povo. Porque Deus deu a ele autoridade. Deus está te dando autoridade hoje, igreja. Toma posse dessa palavra. Deus está te dando autoridade, autoridade da mudança, autoridade para fazer a diferença, autoridade para dar um basta. Mas eu não consigo, pastora.
Eu vivo uma tormenta. A senhora não sabe da minha vida? Não, eu não sei. Mas o Todo-Poderoso sabe. E Ele te chamou aqui hoje para te dar autoridade. Porque você tem que se lembrar que você é filho do Rei. Foi para isso que eu trouxe. Simbólico, gente, essa coroa. Nós preparamos aqui para que você se lembre que você é filho do Rei. Você tem autoridade. Nada é impossível para o nosso Deus. Você pode fazer diferente. Você pode salvar a sua casa. Você pode salvar a sua família. Você pode salvar toda uma nação. A palavra de Deus diz em Lucas 10:19 que Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e contra todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Quando você tem a autoridade de Deus na sua vida, nada pode te tocar. Você está cercado pelas mãos poderosas do Pai. Agora eu lembrei de Jó. A história de Jó diz que Deus colocou uma sebe, colocou uma cerca protetora em torno dele. É isso que Deus está fazendo hoje com você. Deus está colocando uma cerca em torno da sua casa, em torno da sua família. Pastora, mas eu quero essa autoridade. Entenda uma coisa, igreja. Você vai precisar entender a diferença entre posição e autoridade. Às vezes você vai ter posição e autoridade. Josias tinha o binômio, ele tinha posição de rei e tinha autoridade. Mas às vezes você não vai ter posição. Você vai se sentir o último, como Davi, cuidando das malhadas. Mas não importa, porque o importante não é a posição, o importante é a autoridade de Deus na sua vida. Presta atenção, igreja. Faraó tinha posição, mas Moisés tinha autoridade. Nabucodonosor tinha posição, mas Daniel é que tinha autoridade. Você precisa de autoridade, você não precisa de posição. Se você tiver a autoridade de Deus na sua vida, acabou para o inimigo, igreja. Ele fica debaixo dos teus pés. A história de Josias é uma história realmente extraordinária. Mas pastora, eu já entendi, então eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que guardar a palavra, eu tenho que limpar, tirar a imundície da minha vida. Eu tenho que me humilhar diante do Senhor. Eu tenho que fazer aliança com Ele. E quando eu fizer isso, Deus vai me dar autoridade? Vai. A autoridade de Deus vai descer na sua vida. Mas você precisa se entregar, igreja. Você precisa confiar. Porque o nosso Deus não trabalha na ansiedade. Eu quero resolver agora. Me ajuda, Senhor. Muda a minha história. Não. O nosso Deus trabalha na confiança. Você tem que confiar, você tem que se entregar. Porque Ele é Deus e Ele tem um propósito na sua vida. Eu quero contar para vocês a história de uma menina. Muito parecida com a história do rei Josias.
Essa menina nasceu em uma favela de concreto, chamada Coab. Aos 6 anos de idade, ela tinha que ir para o centro de Umbanda com a mãe. O pai se dizia católico, não praticante. Aos 8 anos de idade, ela desmaiou de fome. Isso não é normal, igreja, para uma criança de 8 anos. Ela nunca teve uma roupa nova até os 12 anos. Ela só tinha roupas usadas. Os sapatos não serviam no pé dela, ela tinha que dobrar os dedos, muitas vezes, para usar. O pai era um alcoólatra. E bebia, e saía na rua, tirando a roupa e urinando nas pessoas. E os vizinhos chamavam a polícia. E ela, a irmã, tinha que ir lá, resgatar ele, dar banho, limpar o vômito. A mãe começou a ir para um caminho errado e começou a ter outros relacionamentos. Ela tinha vários amantes e levava as filhas para a casa dos amantes para lavar, passar, cozinhar. As filhas batiam na porta do quarto e falavam: a comida está pronta. E se ela não gostasse, ela dava um tapa na cara, ela cuspia, ela jogava a comida no chão. Essa menina sonhava em ganhar um material escolar, porque tudo que ela tinha era do governo. Ela não tinha dinheiro para comprar um lápis de cor, uma borracha. Ela recebia aquele material identificado pelo governo. Aos 15 anos, ela tentou tirar a própria vida. Ela tentou se jogar embaixo do trem. Ela não tinha mais sonhos. Coisas que são comuns para uma criança, um Danone, uma gelatina. Ela sonhava em um dia poder comer. Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, eu não te trouxe só para contar a história extraordinária de um rei, mas eu te trouxe também para contar a história de uma mulher muito especial. Eu pedi para preparar uma foto da família dela. Senhor Kevin, põe a família dela para vocês verem, por favor. A família que ela construiu hoje. O nome dela é Janaína. Pode glorificar a igreja. Eu fui o Josias da minha vida. Para Ele, igreja, porque Ele é digno. Ele é maravilhoso. Ele fez isso na minha vida. A minha casa era destruída. As pessoas olham pra gente e não sabem a nossa história. Quando alguém chega pra mim e fala: pastor, eu quero me matar, eu conheço essa dor. Quando alguém fala assim pra mim: pastora, me dá uma cesta básica, eu conheço a dor da fome, igreja. Eu sei o que é isso. Eu pedi para colocar para vocês verem a minha família. A minha família é uma bênção, igreja. O meu casamento é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. O Senhor pode todas as coisas. Assim como Ele mudou a minha história, a de Josias, Ele pode mudar a sua também. Vamos glorificar Ele então, igreja. Vamos louvar Ele, porque Ele merece. Eu preparei uma música para você, que assim como Josias vai lutar. Essa música diz assim:
Eu vou falar para quem?